Glória a Deus, aleluia. Mais uma. Agora é tarde, né? Porque sempre eu faço meus vídeos pela manhã. Acabei de fazer um vídeo mostrando um sonho que eu tive no ano de 2016, 2017. Um sonho de revelação, que no vídeo eu explico. Mas nesse momento eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus, da palavra do Senhor, que tem como título 3 atitudes de um rebelde. Vamos analisar um pouco na Bíblia. Vamos analisar um pouco, aleluia, pelo Espírito Santo, que hoje estamos em tempo de rebeldia, estamos em tempo de apostasia. E eu quero trazer uma palavra nesta tarde, para os irmãos, aleluia, entender que Deus ainda tem pregadores da verdade nesses últimos dias. Eu quero usar o texto lá no livro de Judas, muito pouco pregado. Já observaram que o livro de Judas é pouco falado, pouco pregado nas igrejas? Pois eu vou usar um versículo dele, que é o versículo 11, que diz assim: ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Interessante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra aqui vai ser uma palavra abençoada, uma palavra que eu preparei para trazer a este canal. A Epístola de Judas está dirigida a todos os crentes do Evangelho. Sua intenção é resguardar os crentes contra os falsos mestres que haviam começado a infiltrar-se na igreja cristã. Em outras palavras, esse livro, essa Epístola de Judas, ele estava orientando aos crentes da época dele, que pode também com propriedade ser aplicada a nós hoje, a nos resguardar, a vigiar contra os falsos mestres que estão se levantando nos últimos dias, nos últimos anos. Aleluia. E a dizimar preceitos perigosos para conduzir todo o cristianismo a uma fé só de nome e uma profissão externa do Evangelho. Irmãos, hoje em dia, as pessoas estão distorcendo a palavra, estão transformando o Evangelho como um comércio, como uma fonte de lucro. E hoje eu vou mostrar algumas atitudes de um rebelde que muitas vezes quando não percebemos, nem você percebe. Aleluia. Tendo negado assim as obrigações de santidade pessoal, ensinava ao seu discípulo a viver uma senda pecaminosa e ao mesmo tempo os bajulavam com a esperança da vida eterna, demonstrando-se o vil caráter destes sedutores. E se pronuncia sua sentença, e a epístola conclui com advertência, admoestações e conselho para os crentes. Irmãos, quando eu criei esse canal para começar a postar esses vídeos, eu quero fazer uma pequena observação aqui. Você pode observar canais que pregam a verdade, que pregam a santidade, que pregam contra o pecado. Se você for observar nos canais, são poucos seguidores. Mas se você for observar os outros canais que pregam heresias, que pregam permitindo você viver no pecado, é assim, ó, muitos vão a segui-lo. Muitos. Nesta epístola fica claro algumas atitudes de rebeldia desses falsos mestres. Eu vou explicar nessa epístola algumas atitudes de um rebelde e também de rebeldia de falsos mestres. Quando fala-se em rebeldia, está falando de ação de rebelar. Qualidade do que é rebelde é oposição, insurreição, pertinácia. Assim,
Tem-se nesta epístola exemplo de pessoas que se opuseram à autoridade divina e de líderes da igreja, provocaram o povo a pecar e ainda eram insubmissos. Se você vê aqui em 1 Coríntios, vamos aqui na Bíblia, vamos analisar, 1 Coríntios 10:6, diz assim: ora, essas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Em outras palavras, aquele que diz que você não precisa santificar, fuja dele. Aquele que diz que você pecar não vai perder a sua salvação, fuja dele. Isso é heresia, é erro. Hoje não é diferente. Homens e mulheres precisam tomar cuidado para não cair nos mesmos erros que alguns caíram anteriormente. Muitos naquela época da igreja cristã caíram em muitos erros. E hoje não é diferente. Podemos cair em erros sem ter o discernimento espiritual. Aleluia. Por exemplo, veja o que Judas diz: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro, ou de ganância, ou do amor ao dinheiro, se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Eu vou falar aqui de Balaão e de Coré. Quem eram, o que faziam, o que fizeram e o que aconteceu com eles. Quando nós falamos do caminho de Caim, que os Judas falam, uma das coisas que Caim tinha, uma das atitudes, se chama intolerância. Caim era irmão de Abel, foi o primeiro assassino. Talvez Judas queria dizer que assim como Caim assassinou o corpo de Abel, assim também estes homens, os falsos mestres, assassinaram as almas de outras pessoas. Olha, quando uma pessoa tira a fé da esperança de que Jesus vai voltar, que as pessoas que tiram a fé e colocam aquela certeza que Jesus não vai mais voltar, que não vai haver mais arrebatamento, ele está matando aquela pessoa. Ele está destruindo a fé, está trazendo essa pessoa para viver uma vida morta. A narrativa bíblica relata que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, lá em Gênesis 4, do 1 ao 14. Deus rejeitou. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque a sua postura diante do seu irmão. E de Deus demonstrou que ele era um homem invejoso, intolerante e violento. Sua atitude de matar o irmão prova que Caim não suportou ver o êxodo de seu irmão e de forma traiçoeira o matou. Olha, eu lhe pergunto hoje, uma das coisas, a primeira coisa que Caim tinha era inveja de ver o seu irmão sendo abençoado, de ver o seu irmão ter vitória. Aí eu lhe pergunto, igreja, será que aqui no YouTube não tem pessoas que têm inveja dos outros que estão crescendo, que estão sendo abençoados, ou até mesmo pessoas que estão sendo prósperos, e muitos invejosos que, em vez de procurar se submeter à vontade do Senhor, começa a deixar a raiz da inveja crescer? Aleluia! Aí a pessoa que se torna invejosa, ela fica intolerante, ela quer ser a dona da razão, ela não tolera outras pessoas crescer, só que deveria crescer a ele. E a intolerância traz, olha a sequência, a inveja traz a intolerância traz a violência. Como por exemplo, a sociedade está tão intolerante com a respeito de assalto, que quando pega um ladrão,
O que eles fazem? Querem fazer a justiça com as próprias mãos, até espancam, lixam e matam. Outro caso também, quando as pessoas são intolerantes com o homossexualismo. Não estou falando da prática, mas da pessoa em si, do homossexual. São intolerantes. E se esquece que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Nós devemos amar aquela pessoa que está escrava de um demônio que escraviza ela, a prática do homossexualismo. A nossa luta não é contra o carne, nem contra o céu, mas contra os demônios. Devemos orar, ser tolerantes com os que estão lá fora. Porque muitas pessoas vivem só condenando de fora da igreja. E não podemos ser assim, nós temos que amar os de fora, levar o amor para os de fora. Caim era invejoso, ficou intolerante e violento. E a atitude de Caim de matar, de revidar o seu irmão, prova que ele não suportou ver a oferta dele sendo recebida por Deus. Aí eu lhe pergunto, será que você está suportando ver o seu irmão ser abençoado? Será que você está suportando ver o seu irmão crescer? Porque a Bíblia nos orienta, nós temos que nos alegrar, porque se alegram. Se o irmão está sendo abençoado, eu vou dar glória a Deus. Se o irmão está crescendo, aleluia. Porque se hoje é o tempo dele crescer, também o meu tempo vai chegar também. Meu tempo de ser abençoado vai chegar. Que há um tempo determinado para todo o propósito, para os céus e da terra. Aleluia. Intolerância. As Escrituras nos fazem suportar uns aos outros. Efésios 4:2. Esta atitude revela o amor, cuidado e compreensão. Este texto nos ensina como devemos olhar para o próximo. Na realidade, é uma admoestação para que exista paz e harmonia entre cristãos. Olha, já viram que o que tem de crente intrigado um com o outro, ministério A intrigado com o ministério B, irmãos que não suportam um ao outro, até mesmo dentro da igreja, dentro dos conjuntos de senhora, dentro de mocidade, no corpo de obreiro, muitos às vezes não vivem união, fica com ciúme, fica com ciúme, porque o pastor dá mais oportunidade, porque aquela irmã, aleluia, se veste melhor. Tudo é uma pequena faísquinha para surgir a inveja. Nós devemos entender e ser tolerantes, porque a atitude de suportar uns aos outros revela amor, revela cuidado e compreensão, porque eu quero tempo estar no lugar do irmão. A Bíblia nos ensina que da mesma forma que você quer ser bem tratado, trate seu irmão também. Porém, os que percebem em muitos indivíduos é um coração rancoroso, cheio de ódio e que não suporta as outras pessoas. Estes estão no mesmo caminho de Caim. Não consegue ver o sucesso do outro. Os holofotes devem estar todos voltados para ele, senão ele não fica satisfeito. Olha, aqui no YouTube, eu fico só observando a briga. Profeta A, profeta B, pregador A, pregador B, um querendo ser maior do que o outro. Um dizendo que prega melhor, outro dizendo que prega mais com eloquência, outro diz que prega com autoridade. Irmãos, vamos aprender o que Jesus ensinou. Devemos honrar mais os outros que a nós mesmos. João Batista, um exemplo, que ele cresça e eu diminua. Falando por Jesus Cristo tinha que crescer em nossas vidas. Quando o homem quer crescer, quer ter holofote, quer ser fama, quer ser estrela, ele sai do radar de Deus. Ele sai do foco do Senhor. Aí ele começa a ser um instrumento do egocentrismo.
Aí quando tem um egocentrismo no meio, o Espírito Santo não tem liberdade de fazer, falar e realizar o que ele quer. Que eu sempre diminua e Jesus cresça na minha vida. Eu sempre costumo dizer que eu não estou aqui preocupado em ser mídia, ser conhecido, não. Eu quero que a palavra de Deus seja conhecida. Aqui na minha cidade, eu sou conhecido como pastor Bezé da Silva. Por quê? Porque eu prego um evangelho de libertação. Pastor, outro pastor falando comigo, mas pastor, eu prego mudança de caráter. Eu não prego mudança de caráter. Porque infelizmente tem pessoas aí fora da igreja cristã, mais cheias de caráter que muito crente. Tem muitas pessoas ali no espiritismo, ou na Umbanda, ou até mesmo nas outras seitas, que tem mais caráter do que muitos cristãos que estão dentro da igreja do Senhor Jesus. Eu não prego mudança de caráter, eu prego libertação. Quando Deus te liberta, Ele muda o teu caráter, Ele muda os teus conceitos, Ele te ensina a viver um amor verdadeiro, Ele te ensina a amar o próximo, Ele te ensina a se compadecer, Ele te ensina a orar, Ele te ensina a chorar pelos outros. Aleluia. Não consegue se alegrar em ver em que o outro é bem sucedido. Claro, irmão, vamos ter que ser sinceros. Tem gente que são mais sábios. Tem pessoas que sabem pregar com mais eloquência, que tem mais retórica. É o dom. Tem gente que tem um dom de ensinar, ou tem um dom de ser profeta, ou tem um dom de pastorear, outro já tem um dom de evangelizar. Mas tudo isso é para que possa haver edificação e unidade do corpo de Cristo, e não para um destacar mais do que o outro. É o que está acontecendo hoje. Começa um canal, começa uma guerra, começa a atacar os outros, que os outros estão errados e o meu está certo. Me responde uma coisa: Jesus deixou placa de igreja? Deixou o nome de placa? Ele deixou foi o evangelho da salvação. Ele deixou foi o evangelho que nos liberta para morar no céu. E muitos estão se distanciando da fé, sabe por quê? Por amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, diz Paulo, que é a raiz de todos os males. E muito nessa cobiça se afasta da fé, se afasta do amor verdadeiro, se afasta da humildade, se afasta da comunidade, se afasta da comunhão e se transpassa com muitas dores depois. A atitude de um rebelde, ele é intolerante. Há uma advertência para esse tipo de pessoa: o que faz uma cova cairá nela, e a pedra certamente voltará para aquele que a resolver. E a mesma forma que você atira a pedra em alguém, ou alguém depois vai atirar em você. Com a mesma medida que tu julgas, tu vai ser julgado. Pela mesma forma que tu é intolerante com os outros, invejoso com os outros, alguém também vai ser invejoso com você. Aí depois, não, nós estamos sendo perseguidos pelo amor de Cristo. Negativo. Quando você é perseguido pelo amor a Cristo, é quando você vive a palavra, vive o amor. Você prega a santidade, você prega a humildade. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente dizendo: eu sou perseguido. Mas se você for atrás, eles vivem perseguindo os outros. Vive degladiando, tentando derrubar os outros, tentando matar os outros. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Olha, uma certa vez Jesus chegou numa cidade e a cidade não queria receber Jesus. Aí que eu vinha sair da cidade, os discípulos lá: mestre, tu queres que nós façamos pedir fogo, para fogo cair do céu para poder destruir a cidade que não recebeu? E Jesus respondeu: não.
Eu não vim para isso, eu não vim destruir, mas vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar, não veio destruir. E os seus servos não estão aqui para destruir ninguém, está para poder libertar, para pegar o evangelho, para saquear o inferno e trazer para Jesus a libertar. Aleluia! Em Provérbios 26, 27, diz assim, aleluia, 26, 27, eu gosto de Bíblia, eu falo, mas vamos para a Bíblia, que a Bíblia é que nos respalda com a verdade. 26, 27, o que faz uma cova, nela cairá, e o que resolve a pedra, esta sobre ele rolará. Isso quer dizer o quê? Tudo que você plantar, você vai colher. É a lei do retorno. Aquele que intenta mal contra o seu próximo, certamente colherá os frutos das suas ações. Lei da semeadura. Além disso, as Escrituras advertem contra ações provenientes da carne. Gálatas 5. Vamos para a Bíblia. Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas, nas quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, divisão, dissensões, dividir, destruir, e várias coisas aqui. E mais interessante, que no versículo 21, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, isso Paulo, vos declaro, antes de vos prevenir, perdão, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ei, você que vive trazendo contenda, trazendo inveja, trazendo violência, ensinando o povo a julgar, ensinando o povo a blasfemar, a tua obra vai ser julgada diante do Senhor. Uma atitude de um intolerante, o que é que pode gerar? Gera morte. Geralmente aquele que dizem não ser tolerante tem a tendência de gerar morte. Muitos dizem, não, eu não sou intolerante, mas vive tentando matar espiritualmente os outros. Aqueles que dizem não serem tolerantes têm a tendência de gerar morte. Fere as pessoas emocionalmente e fisicamente. Não se arrependem disso. A mente é tão caracterizada que não se arrepende, irmão. Não se arrepende de ser intolerante. Veja que Caim não demonstrou nenhuma atitude de arrependimento. Pelo contrário, ao ser indagado por Deus acerca do seu irmão, Caim respondeu de forma arrogante e soberba. Vamos lá em Gênesis 4. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4. Versículo 6. Porventura, sou eu o tutor do meu irmão? Ele não foi humilde. Diz assim, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu o guarda ou tutor do meu irmão? Olha a arrogância diante do próprio Deus. Olha aí, irmãos. Quem é intolerante, ele é arrogante. E é soberbo, orgulhoso. Há muitos na igreja que as suas atitudes têm provocado feridas e mortes.
Sua intolerância tem destruído vidas. Quantas vidas já foram destruídas espiritualmente e até fisicamente mesmo. No meu caso, da Flor de Lis, que está envolvida numa investigação, não estou acusando ela, mas os indícios apontam para ela, e ela mesma agora está admitindo que já sabia do plano de matar. E no começo dos inquéritos disse que não sabia, estava por fora, e agora já está entrando em contradição e dizer que já sabia. Soberba, ela não tem amor, ela foi intolerante com o seu esposo, matou. Aleluia. Sua intolerância tem destruído vida, esfacelando famílias e produzindo tristeza. A única alternativa para sair dessa atitude é humilhar diante do Senhor e arrepender-se. Afirmar que Caim representa um caráter cínico e materialista que desafia a Deus e despreza os homens, está destituído da fé e amor. Como tal, é o protótipo dos homens com os quais Judas tem de lidar naquela época. Da mesma forma, hoje em dia, enfrenta-se homens e mulheres cujos corações enfrentam Deus e desprezam as pessoas. Tem gente, irmãos, que não tem temor a Deus. São intolerantes, invejosos, violentos. Quando eu falo em violência, pode ser físico, violência na palavra, no jeito de falar, no jeito de argumentar com as pessoas. Vai falar, em vez de ser humilde, começa a agredir, começa a humilhar. Interessante. São pessoas sem piedade, sem fé e sem amor verdadeiro. Eu pergunto então, como você vê o seu irmão? Eu lhe pergunto agora, irmão, como você vê o seu irmão? Como nós podemos ver a Flor de Lis? Será que nós também não estamos sendo intolerantes com ela? Ela pode ter errado, pecado, pode ter matado, fez um crime de honra. Mas se você se colocar na posição de Jesus, você vai ser intolerante com ela? Se você vai julgar ela? Por vários momentos na Bíblia, Jesus, eu nunca vim para julgar. Eu a ninguém julgo, mas vai ter que vos julgará, que é a palavra que eu tenho pregado. Jesus está sempre dando a oportunidade da pessoa se arrepender. Enquanto a vida, tem tempo de se arrepender. Claro que você se arrepende, pedir perdão, Deus lhe perdoa sim, mas não te isenta a colher o que plantou. Se a Flor de Lis matou, e mesmo se ela se arrependa, peça perdão, Deus pode perdoar, mas ela vai ter que passar pela lei do homem. Tudo que nós plantamos, temos que colher. Muitas vezes nós passamos situações agora, que alguma coisa nós plantamos lá atrás, aí nós se arrependemos, pedimos perdão, aí quando hoje está vindo a colheita, aí você não entende, e começa, é o diabo, é a macumba, não, é alguma coisa que nós plantamos e estamos colhendo. Por isso nós temos que ser tolerantes com os irmãos. Por isso nós temos que ser muito amorosos, ter paciência, e não apontar e não julgar. Só pedir misericórdia. Lembra? Quando Jesus estava lá na cruz, se ele tivesse mudado o contexto que ele falou, em vez dele dizer, Pai, perdoai-vos, que eles não sabem o que dizem ou o que fazem, se ele tivesse dito assim, Pai, eu me arrependi de ter morrido para esse povo, me tira daqui, não merece amor esse povo. E Jesus tinha sido intolerante e tinha aberto o céu, Deus tinha arrancado seu filho daquele madeiro e tinha exterminado a humanidade da terra. Mas ele deu exemplo, perdoai-vos, que não sabe o que faz. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não pronunciou palavras, mas ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-os, não impute sobre esse pecado.
homem cheio de Deus, ele não quer ver destruição, ele não quer ver a morte de ninguém, ele não quer ver ninguém sendo, aleluia, se destruindo, mas ele ora, ele intercede, ele ama incondicionalmente, de uma maneira que, não, eu sei que o amor incondicional é só Deus, mas Deus nos ensina também a amar uns aos outros. Como você vê o seu irmão em Cristo? Você gera vida ou morte para ele? Você é invejoso? Se você é invejoso, se arrependa. Eu falei do primeiro erro de Caim. Vou falar um pouco agora do erro de Balaão. Apostasia e engano. Balaão era tido como profeta. Lá em Números 23, 11. Tornou-se um mercenário. Muitas pessoas começam bem na palavra, começam bem na santidade, certo, diante do Senhor, mas quando vem muito dinheiro, começa a ter aquela visão de ganância e começa a se tornar um mercenário. Foi isso que essa teologia amaldiçoada da prosperidade ensinou a muitos pregadores de renomes que começaram bem na unção de Deus e daqui do meio para o fim começou a desandar. Começou a perder o foco do reino do Senhor, que é o céu, e começou a ensinar o povo a buscar o reino material. Queria vender os serviços de seus como profeta de Deus. Hoje em dia tem muito isso. Eu prego por tanto, eu louvo por tanto. Lá, se eu for fazer algum congresso, tem que ter um camarim especial. Nesse camarim tem que ter muita comida. Ele faz um padrão de regras para ele poder vir aqui. Você tem que vender tanto de CD, tem que vender tanto para ter uma oferta boa. Isso não são pregadores, isso são mercenários. Querem vender aquilo que não é deles, que as bênçãos, quem dá é Deus, e Deus não precisa ser comprado. Jesus não pode ser comprado, ele tem que ser conquistado na obediência da palavra e da fé e do amor. Sua conduta era de um homem de Deus que, apesar de conhecer a verdade de Deus, procurou andar por outro caminho. Tem gente hoje que conhece a palavra, mas distorce ela. Tem gente pegando a palavra do Senhor, distorcendo, querendo sair da palavra de santidade para a libertinagem. Quer sair da lei da pureza da mulher para a lascívia, que pode usar a roupa que quer, induzir os homens a pecar, dizendo que isso não tem nada a ver. Vai, bicho, pensando que não tem nada a ver. Vai pensando assim que também você também não vai ter nada a ver mais com o céu. Aleluia. Distorcendo a verdade de Deus e usando em benefício próprio. A retórica que são usados hoje, que anima o povo, que vai o povo pular, que se animar. Estão confundindo, irmão, movimento com um avivamento. Avivamento é uma coisa, movimento é outra. O movimento que faz você pular, profetizar, é a operação do Espírito. Mas o que faz você ser um servo, ser uma pessoa salva, é quando você tem um avivamento de você, que você realmente nasceu de novo e passou o seu tempo morado do Espírito Santo. Não havia nele ética. O que é ética? É um conjunto de valores morais que estabelecem as diretrizes que regulamenta a vida diante da humanidade. Ética, a pessoa que tem uma ética, a pessoa que vive na integridade, na retidão. O erro de Balaão, lá em Número 22, 24, ele foi avarento. Sabendo que não poderia amaldiçoar o povo de Deus, intentou então corrompê-los. Preparou para que os israelitas adotassem ideias pagãs, envolvendo-se com mulheres moabitas e assim tornaram idólatras e totalmente atolados em suas práticas contra a fé de Israel. Em outras palavras, vou resumir. Ele recebeu um dinheiro, recebeu um pagamento para poder amaldiçoar o povo de Israel. Mas como Deus disse, não pode amaldiçoar. Ele não podia tocar no Israel. Ele foi e criou, distorceu uma estratégia, porque sabia que se o povo de Israel fosse praticar, se prostituir com mulheres moabitas, que são pessoas idólatras, e fizesse aquilo que desagradava o Senhor, eles estariam vulneráveis e perderiam a proteção do Senhor. É como hoje.
estão tentando deixar de ser pregado usos e costumes nas igrejas. Porque se a igreja permitir o mundanismo entrar, a igreja vai perder a autoridade do Espírito Santo. Vai perder a intimidade com o Espírito Santo. Foi isso que Balaão ensinou. Ele intentou então corromper Israel. Tem muitos pastores que estão corrompendo a igreja do Senhor hoje em dia. Igreja, fuja, saia do meio dele, do meio delas e procure se santificar novamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A intenção de Balaão foi a procura de ganhos, independente de se isto envolvia o povo de Deus ou não. Não estava preocupado em conhecer a verdade. Queria levar vantagem, não importava o que deveria ser feito para atingir os seus objetivos. Quanto pregador inventa falácias, inventa fábula, inventa a flecha que derruba demônio, pessoas que dizem que recebeu ligação de Jesus para o celular. Aleluia! E são fábulas, meu irmão. Fábulas de mentes pequenas. Devemos nos revestir das armaduras de Deus, para que possa resistir o diabo nos dias maus. Aleluia! Ele foi ganancioso. Sua atitude irônica foi levar o povo a pecar. Foi responsável por enganar os israelitas. Ainda hoje, há homens e mulheres cujo caráter é deformado. Você olha, escuta, é um homem de Deus, mas o caráter está deformado. Principalmente esses Geraldo Moraes, esse tal de Acorda Povo de Deus, esse também é o tal de Messias, os outros canais da graça que distorcem, que dizem que você pode pecar, que os pecados de lá de Gálatas não é pecado contra a Bíblia, você pode praticar, que estão te impedem de entrar no reino de Deus, é mentira, que o apóstolo Paulo diz que os que tais praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estão com os caráteres deformados, irmãos. Aleluia. Ainda hoje usam de todos os artifícios para alcançar lucros, passam por cima das pessoas, de autoridade e até da própria palavra, colocando coisa extra bíblica ou antibíblica. Por isso que nós, povo, tem que ler Bíblia, tem que conhecer a palavra, para não se deixar enganar com as heresias que estão sendo levantadas pelos profetas de Balaão por aí. Não tem temor a Deus. Uso da obra do Senhor para seu benefício. O obreiro é digno do seu salário. Eu sei muito bem disso. O obreiro é digno do seu salário. Mas tem gente aí extrapolando, irmão. Tem gente aí vivendo no luxo e com temimento passando necessidade. Tem gente, tem pastor aí vivendo com o bom e do melhor, e quando tem membro da igreja dele que está passando fome e ele não quer ajudar. Quando alguém usa da obra do Senhor para abusar das pessoas, para usufruir benefícios pessoais e lucros fáceis, está desviando o propósito do ministério e também do seu chamado. Então, este não terá como recompensa o galardão da justiça, mas a colheita da ira de Deus. Segundo Pedro, você está pensando que vai colher coisas boas? Você pode estar viver aqui andando de Hilux, você pode estar aqui vivendo bom do melhor, vivendo bem vestido. Você não vai colher o teu galardão lá na glória, não. Você vai colher o cálice da ira de Deus. Porque Deus não compactua com coisas assim. Seja de total distanciamento da verdade de Deus e de sua salvação. A recomendação do apóstolo Paulo é de que a motivação para o ministério seja a recompensa divina da vinda do sumo pastor. 1 Pedro 5,4. E não os lucros obtidos. Outra que eu quero dizer, que a nossa recompensa não tem que ser aqui, mas lá no céu, na vinda do nosso Senhor, que vai nos agraciar com o galardão da vitória, o galardão de salvação, o galardão de recompensa, a coroa, o nosso nome daquela pedra preciosa que vamos receber com um novo nome, que só vamos saber no dia que nós vamos receber. Aleluia. E não lucros obtidos ou a imposição e a ganância. Quem se deixa levar por esse caminho colherá destruição.
O resultado da vida de Balaão demonstra que deixou perder, preocupou-se no tesouro da terra e esqueceu do tesouro do céu. Mateus 6:21. Balaão achava que poderia ter lucros amaldiçoando o povo de Deus e ainda agradar a Deus. Hoje, isto ainda acontece. Muitos têm uma vida totalmente fora da vontade de Deus e fazem coisas que não agradam ao Senhor. Mesmo assim, querem agradar a Deus. Deus não aceita esse tipo de comportamento. Deus não compactua com pessoas que usam da palavra para enganar, para enriquecer, para não libertar as pessoas, mas só para tirar proveito. Deus não se agrada de tipo de gente, de tipo de comportamento. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. O caminho de Coré: orgulho e desobediência. Coré, que Judas menciona, era da tribo Levi, era um homem honrado. Além disso, era um líder respeitado. Número 16. A atitude de Coré foi a de produzir divisão, contenda, cisma. Não respeitou a autoridade a que Deus constituiu. A Bíblia nos diz, lá em Salmo 133, de fala memória, que qual bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão, união. Quem traz divisão não é filho de Deus, não. É filho do demônio, é filho do diabo, porque o primeiro que trouxe divisão foi ele lá no céu. Levantar contra a liderança, número 16:3. Coré e os que com ele estavam levantaram-se contra Moisés, não possuíam nenhuma fundamentação, provocaram tumulto por nada, não havia consistência em suas palavras, mostrou ser uma pessoa orgulhosa, olha aí, ó, orgulhosa, intolerante. Onde começa a falta de amor, aí começa a gerar violência. Quem anda nos caminhos de Caim, de Balaão, de Coré, não vão herdar o reino de Deus. Aleluia. Em suas palavras demonstrou falta de humildade e de reconhecimento e de autoridade em si. Aqueles que querem andar pelo caminho, seus próprios caminhos, e não aceitar a liderança, estão entrando pelo caminho da rebeldia. Uma das características dessa rebeldia é o orgulho, achar que é melhor do que os outros. Será que tem isso assim? Hoje não tem não, né? Você achar que é melhor do que os outros? Você achar que é sempre um bambambam? A desobediência também é chamada de pecado de feitiçaria, em 1 Samuel 15:23. Isto implica na própria rejeição de Deus. Corá não soube reconhecer o líder que Deus havia estabelecido sobre o povo de Deus. Ei, você que não quer se sujeitar a líder, que não quer se sujeitar ao seu pastor, cuidado para não entrar no caminho de Coré. Aleluia. Seu argumento é que Israel não precisava desse líder. E que a Bíblia afirma é que líderes são constituídos por Deus e devem ser respeitados e imitados na fé. Hebreus 3:7, 1 Timóteo 5:17. Provoca divisão. Será que você está dividindo a igreja? Será que você que traz divisão, que traz arrancar as pessoas, fazer ficar desigrejado, sem estar se congregando, é divisão ou não é? Coré não estava satisfeito com o seu serviço. Não reconheceu o seu lugar diante de Deus e do seu povo. Ao se levantar contra Moisés, provocou divisão no meio do povo de Deus. Divisão foi o resultado da não submissão desse homem ao servo que Deus havia constituído sobre o seu povo. Esta atitude ainda hoje está presente. Pessoas provocam divisão ou não são submissas. Olha, pensa um pouco comigo. Se uma pessoa não consegue ser submissa, respeitar a um homem que está vendo, como poderá ser submissa e respeitar aquele que ele não está vendo, que é o nosso Jesus? É como lá em João diz que, como é que tu pode dizer que amar o teu próximo e não consegue nem amar a Deus, não consegue nem amar o teu próximo que está vendo? Aleluia. Não reconhece a autoridade de Deus na vida dos líderes. Infelizmente, o resultado de alguém submisso é provocar divisão e é o julgamento de Deus. A recomendação bíblica é de unidade, Efésios 4:1, de falar
e pensar a mesma coisa. O Evangelho só é um. Não existe 2, 3, 4 Evangelhos. Se o Evangelho diz ser de santo, que eu sou santo, tem que ser santo. Se o Evangelho diz que nós temos que nos apartar do mundo, tem que se apartar. Se o Evangelho ensina que você não pode ser ganancioso, não pode ser ganancioso. Se o Evangelho diz não podemos ajuntar tesouros sobre essa terra, não podemos ajuntar. E tem gente distorcendo, trazendo outro Evangelho, ensinando que você tem que buscar as coisas material. Isso é heresia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo. Aleluia. Infelizmente, o resultado de alguém insubmisso é falar, é provocar divisão. Quem é insubmisso, ele gosta de confusão, de divisão, ele não aceita conselho, ele não aceita a exortação, ele não aceita ser contrariado ou contrariada. Somos chamados para servir, Marcos 10, 45, e não para reivindicar posição e autoridade para nós. No entanto, quem deixar seu coração ser dominado pelo orgulho e desobediência, certamente será uma pessoa marcada pelo fracasso, pois quem se levanta contra o servo de Deus se levantará contra o próprio Deus. Olha, é muito perigoso você estar tocando um servo de Deus, seja ele quem for. Se ele está errado ou não, o problema é entre ele e Deus. Devemos sim condenar as heresias, calar a boca dos falsos profetas, mas não tocar naquelas vidas. Sabe por quê? Porque também foi comprado pelo sangue de Jesus. Se ele está se desviando, ele vai colher a escolha dele, não cabe a nós. Para nós concluirmos, os exemplos que Judas do Antigo Testamento apontam assim para as características presentes dos falsos mestres de sua época. Era um homem destituído do amor, estava disposto a, em troca de dinheiro, ensinar aos outros que o pecado não importava. Será que isso está sendo ensinado hoje no YouTube, por exemplo? Como teve aí um Geraldo Moraes, ou é Geraldo Luiz, não sei o nome desse rapaz, esse homem, que disse que os pecados da carne, as obras da carne, lá em Gálatas, não são pecados que possam levar para o inferno, que possam impedir de ir para o céu. Eu acho que esse cabra, essa pessoa, só lê um texto sem contexto e cria esse erro aí, em dizer que prostituição, o adultério, fornicação, não é pecado para ir para o inferno. Não é pecado que impede de ir para o céu. Ele quis dizer o quê? Que você pode pecar, meu filho. A graça te perdoou. Você é um eleito. Meu irmão, a graça é uma oportunização. Deus nos dá a oportunidade de aceitar o perdão da graça de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. Mas isso não impede de você pecar. Porque lá em Romanos 8, portanto, nenhuma condenação há. Ele até leu esse texto, só disse essa primeira parte, ele quebrou o versículo, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não fala segundo a carne, ele cortou, ele adulterou, ele distorceu. Porque quem ensina a não viver, a gente pode pecar, que não importa, ele está seguindo o ensinamento tanto de Balaão, como de Coré, como de Caim. Ele naufragou na fé, ele morreu espiritualmente e não percebeu. E assim como Coré descuidava da ordenança de Deus e era insubordinado aos líderes da igreja. Muito perigoso, irmão. Muito perigoso essas três atitudes de um rebelde. Você identificar um rebelde, é só você observar. Ele é intolerante, ele está fazendo apostasia e engano, é um rebelde. Ele tem orgulho e é desobediente,
é um rebelde. Tudo isso aqui, essas três atitudes, estão embutidas no caráter do diabo. O diabo é intolerante, o diabo só fala apostasia, engano, e ele é desobediente quando ele desobedeceu a Deus. Por isso, meus amados, eu te peço que medite nesta palavra. As minhas mensagens são assim: eu elaboro, eu crio, ponho aqui na minha, para não perder a minha dinâmica, não perder a ordem, para ensinar bem direitinho os irmãos. Não adianta eu abrir aqui um versículo e falar o que eu queira, o que eu quero, o que eu acho. Eu gosto de pesquisar, gosto de trazer uma mensagem fundamentada na palavra, com história, com fundamento histórico, para que venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que Cristo vos abençoe. E aqui eu agradeço ao porra que Deus está me dando de eu fazer esses vídeos. Se você gostou, dê um like. Se você também gostou, se inscreva e compartilhe, irmão. Que possa chegar a várias pessoas também essa mensagem. Não somente essa, mas as outras mensagens que tem no meu canal. Para a glória de Deus. Amém? A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.